Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos estudar hoje espelhos esféricos. Então, passando aqui para a nossa apresentação, né? Vamos ver aqui. Então, veja, você vai pegar uma esfera e vai fazer uma seção. Quando você faz o corte, você vai obter o que a gente chama de calota, né? Então, aqui você tem uma calota, tá? Essa calota tem que ter um ângulo de abertura que não seja maior que 5 graus, para que aquilo que a gente vai estar estudando ainda hoje, né, esteja valendo. Se for maior que 5 graus, você não está obedecendo o que a gente chama das condições de Gauss. Então, Gauss, né, foi um matemático, também estudou bastante física e contribuiu, né, mostrando as suas condições de Gauss, para você ter uma formação de imagem que não tenha aberrações. Então, o que é uma aberração? Aberração é quando você tem uma deformação da imagem que, né, atrapalha você entender o que está acontecendo. Então, você tem uma bola de árvore de Natal. Você tem formação de imagem? Tem, mas tem uma aberração, tem uma deformação muito grande, né, da imagem em relação ao objeto. Então, você pegando um ângulo de 5 graus, você vai ter cumprida as relações de graus. Sem contar que a gente vai passar para uma parte analítica, em que a gente vai estar estudando algumas equações, né? E essas equações são para espelhos que obedecem às condições de Gauss. Então, nessa calota, você vai ter aqui essa superfície, né? Aqui interna, a superfície côncava, a externa aqui vai ser a superfície convexa. E você pode espelhar tanto um lado como o outro, e aí você vai poder ter um espelho côncavo ou convexo, tá? Então, né, aqui você tem superfície côncava, superfície convexa. Bem, esse eixo que liga o centro de curvatura, que é o centro da esfera, ao vértice, que é o ponto médio, né, vai ser chamado de eixo principal. Qualquer outro prolongamento do raio vai ser chamado de eixo secundário, né? E aqui você tem, né, as condições de graus. Falei 5, na verdade 10. 10 graus, 5 em relação ao eixo, tá? E aí a gente vai começar a ver as propriedades, né? Então, entre as propriedades, né, você vai ter a propriedade do foco. O raio de luz que vem paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco, né? Aquele que vem paralelo, né, o prolongamento dele vai passar para o foco, aqui para o espelho côncavo, aqui para o espelho convexo. Isso vai ser importante porque vai permitir a gente construir imagens, né, usando um desenho esquemático. E aí você pode conferir na hora que você fizer as contas, nas equaçõezinhas, se você acertou ou não, tá? Então é importante entender essa parte e saber fazer a construção de imagens, tá bom? Depois, outra propriedade é o que? Você aplicar o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? No caso anterior. Então, aquele raio de luz que passa pelo foco, ou que passaria pelo foco, sai paralelo. Tá? Aqui para o espelho côncavo, aqui para o espelho convexo. Bem, uh, quarta propriedade. Aquele raio de luz que vem e incide sobre o vértice, formando um ângulo θ com o eixo principal, é refletido formando um ângulo θ, né, em relação ao eixo principal. Bem, isso nada mais é do que esse eixo principal é anormal ao ponto de incidência, né? Então esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão, e ângulo de incidência e ângulo de reflexão são congruentes, estão lembrados? Né? Aquela segunda lei da reflexão. Então, está feito aqui. Aqui é uma mesma propriedade aplicada ao espelho convexo. Tá? Outra propriedade, aquele raio de luz que passa pelo centro de curvatura, incide sobre o espelho e volta sobre si mesmo. De fato, né? Se você pegar aqui a tangente, né, ao ponto de incidência, esse raio de luz ele está fazendo aqui uma incidência normal. O ângulo de incidência é zero. Então, de fato, ele tem que voltar sobre si mesmo. Né? Então, aqui você tem a representação esquemática, você tem aqui o espelho, pode ser côncavo ou pode ser convexo, né? E aqui você representa o espelho. Então, você vai representar, né, por esse sombreadinho aqui no cantinho do espelho. Então, centro, curvatura, foco e vértice. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai desenhar, né, para um objeto, um ponto objeto real, é no espelho côncavo, quando você tem o objeto colocado antes do centro de curvatura.
Tá? Então, se você pegar duas daquelas propriedades que a gente viu, você vai ver que vai chegar aqui o raio de luz, paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. Esse outro que passa pelo foco sai paralelo. Eles vão se encontrar aqui. Quer dizer que a imagem desse ponto está aqui. Tá? Então, você vai ter uma formação de imagem que vai ser uma imagem, né, no caso, né, menor, invertida e real. Né? Real por quê? Porque ele é vértice de um pincel de luz cônico convergente de luz emergente. Então a classificação está relacionada lá com aquela nossa primeira lei. E repare, se no espelho plano o objeto real tem sempre uma imagem virtual e o objeto virtual tem sempre uma imagem real, troca a natureza, aqui você tem objeto e imagem de mesma natureza. Objeto, ponto objeto real, ponto imagem real. Tá? No espelho plano, objeto e imagem são equidistantes, aqui não são, né? E objeto e imagem têm mesmo tamanho, e aqui também eles não são, não têm o mesmo tamanho. Tá? Então esse é o primeiro caso, e vale a pena você fazer esse desenho. Então, na hora que for estudar, eu sugiro que você pegue o caderno e refaça esse desenho. Não só esse, como todos os outros que a gente vai ver ainda. Tá? Segundo caso, o objeto está colocado sob o centro de curvatura, e aí a formação de imagem vai estar colocada no centro de curvatura. Então, veja, é como se eu estivesse pegando o objeto e aproximando do espelho. Então, ele vai chegar aqui no centro, e aí você vai ter essa situação. Então, agora, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Imagem é invertida e continua sendo real. Aí você continua aproximando o objeto. A imagem vai se afastando do espelho. Continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela é maior que o objeto. Tá? Então aqui você vai ter um espelho que é um espelho de aumento. Ele está aumentando, tá? Mas a imagem está uma imagem invertida. Tá? Aí você chega e coloca o objeto sobre o foco. Bem, nesse caso, você não vai ter formação de imagem porque esse pincel de luz emergente é um pincel cilíndrico. E aí a formação da imagem não vai dar. A imagem é chamada de imagem imprópria. Tá? Não há cruzamento desses dois raios porque eles são paralelos. Tá? Quando você coloca o objeto entre o foco e o vértice, no caso de um espelho côncavo, você vai ter uma imagem que vai ser uma imagem direita, virtual e maior. Então, esse é aquele caso do espelho que o dentista usa para olhar o dente. Ele coloca lá um espelhinho perto do dente. Então, aqui está o dente, aqui você vai ter a imagem do dente. Maior, ampliada, direita e virtual. Tá? E a gente só está estudando o objeto real. Então, o objeto ali que está colocado nessa região. Teria caso de objeto virtual, mas a gente não vai tratar. Passando agora para o espelho convexo. Então, o espelho convexo está aqui, o objeto está desse lado, tá? E aí pegando o raio de luz que vem paralelo, ele sai passando pelo foco, o prolongamento dele. Aquele que incide sobre o vértice vai fazer aqui o mesmo ângulo. Se você prolongar, você vai encontrar aqui a imagem. Então, nesse caso, a imagem ela vai ser menor, direita e virtual. E passando então para o nosso estudo analítico, você vai ter aqui o seguinte sistema. Você vai colocar o eixo das abscissas contra a luz incidente, ou seja, no caso do espelho côncavo, seria essa orientação do eixo, no caso do espelho convexo para o outro lado. Então aí fica um pouco diferente do que você está acostumado na matemática, que você sempre orienta o eixo das abscissas para um mesmo lado. Aqui não, ele está sempre contra a luz incidente. Tá? E aí você vai ter essa convenção de sinais. Objeto real, eu vou chamar de P a distância do objeto até a lente, F a distância focal, no caso do espelho côncavo, você vai ter que essa distância focal vai ser positiva, no caso do espelho convexo, distância focal negativa, imagem real, P' é positivo, imagem virtual, P' é negativo. Tá? Então, aí você deve, pelo menos no comecinho, na hora que for fazer exercício, pegar isso aqui como referência. Tá olhando sempre para você estar entendendo o que está aparecendo nas resoluções que você vai fazer. Tá? Aqui você tem a equação dos pontos conjugados, 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'.
P, posição do objeto, P', posição da imagem. E aqui a equação do aumento linear transversal. Então, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P. E aí você vai ter o aumento. Tá? Então, se o aumento for 2, quer dizer que a imagem tem o dobro do tamanho. Se o aumento for menos 2, quer dizer que ela tem o dobro do tamanho, mas ela é invertida. Se for igual a meio, então a imagem tem metade do tamanho do objeto. Se for menos meio, tem metade do tamanho e é invertida. Tá? Então vamos passar aqui para exercício. Né? Então aqui a figura ilustra uma calota. Né? Então você fez aqui uma seção, pegou um pedaço, tá? De raio R, e você dispõe duas dessas calotas. E duas pessoas desejam se comunicar sem que seja necessário que uma grite para a outra, apesar de estarem separadas por uma distância D muito maior que R. Então ilustre a seguir e descreva como e onde as calotas e as pessoas devem estar dispostas para que essa comunicação seja possível. Então, você poderia fazer o seguinte: você coloca as duas calotas, uma virada para a outra, né? Aqui você vai colocar nessa distância focal, que é metade do raio, né? Uma pessoa, aqui a outra, que são os focos. Né? Aí, quando uma falar, incide aqui o som e ele vai ser refletido e vem aqui, né? Numa linha reta, né? Paralela ao eixo, ou essa linha que nós temos aqui que está ligando os dois focos. Ele incide e vai ser refletido para outra pessoa. Tá? A hora que essa pessoa fala, incide aqui o som, vai ser refletido e vem numa linha paralela a esse eixo, chega aqui nessa superfície e vai convergir para o foco. E aí as duas conseguiriam conversar. Tá? Então é um esquema relativamente simples, né, de ser feito. Segundo caso, segundo exercício, um espelho côncavo tem uma distância focal igual a f, um objeto de altura, um objeto real de altura h é colocado a uma distância d0 de frente do espelho sobre o mesmo eixo. Descreva as características dessa imagem: tamanho, direita invertida, real, virtual em cada uma das condições. Então d0 é maior que 2f, d0 igual a f, d0 menor que f. Então vamos lá, primeiro caso. D0 maior que 2f. Então, é o caso que você vai ter o objeto colocado antes do centro de curvatura. A tua imagem vai ser uma imagem menor, invertida, né, e real, porque aqui é o vértice de um pincel cônico convergente de luz emergente. Tá? Então, aqui é objeto real e imagem real. Né? Quando você tem que a distância, né, que ele se encontra é igual à distância focal, ele está colocado sob o foco, né, e aí a imagem é imprópria. Tá? Então não é nem maior nem menor, tá? Ela é imprópria. E quando você coloca o objeto entre, né, o foco e o vértice, você tem uma imagem que é virtual, porque ela é vértice de um pincel cônico, né, divergente, de luz emergente. Então, ponto imagem virtual. A imagem vai ser maior e vai ser direita. Então, imagem virtual, direita. Imagem real, invertida. Tá? Terceiro, a imagem do objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal de 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. É real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Então, ele está falando da imagem. Determine a posição e construir um esquema referente à situação envolvida. Então, vamos lá. Né? Aqui você tem, né, a posição da imagem, 40 centímetros, distância focal de 30. Você pega a equação dos pontos conjugados, substitui, e aí você vai encontrar a posição do objeto, 120. Quer dizer que é esse caso, o objeto está antes do centro de curvatura. Porque se a distância focal é 30, né, o centro de curvatura vai estar na posição 60. Lembrando que o eixo estaria orientado, né, para cá. Tá? Então ele está antes do centro de curvatura, tá? O dobro. Tá bom? Então, imagem maior, melhor, menor, invertida e real. Quarto, com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna de um supermercado, facilitando o controle de movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos, cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros. Um cliente de
1,60 m de altura, está a 2,25 m de distância do vértice de um dos espelhos. Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem por ele oferecida. Bem, acho que você já conhece esse tipo de espelho em supermercado, é o espelho convexo, a imagem ela é menor, ela é virtual e é direita. E ele pede para você calcular também qual é a altura da imagem. Então, né, ó, espelho convexo, imagem virtual, né, menor, direita, tá? Pegando a equação dos pontos conjugados, aqui você vai ter 1 sobre 0,25, porque ele falou, né, que a distância focal era de 25, tá? Aí você tem aqui a posição do objeto, que é 2,25, acha a posição de imagem. Então vai ser o quê? Vai ser 28 centímetros, né? Mas é negativa porque é uma imagem que é uma imagem virtual. Aí você usa, né, a equaçãozinha do aumento linear transversal, tem o tamanho do objeto, tem o P', tem o P, né, é só você calcular que o tamanho da imagem vai ser de 20 centímetros. Tá? E repare que quanto à questão do sinal, deu 20 centímetros positivo, e portanto essa imagem é uma imagem, né, direita. Tá ok? Quando o I é positivo, a imagem é direita. Tá bom? Bem, pessoal, isso é o resuminho, né, da parte de espelhos esféricos, tá? Sugiro que vocês peguem o impresso que vai estar lá no Moodle, né? Tem lá um resumo, pega a apresentação, né, que tem também que eu usei aqui para fazer essa aula, tem lá a resolução dos exercícios, tá bom? Até mais e até a próxima.